Vamos para o resumo da lição de número 9, lição muito importante para tratarmos a respeito da família. E nós teremos o exemplo aqui da família de Davi. Davi foi um grande rei, um grande homem de Deus, mas nós vamos ver que Davi deixou muito a desejar quanto à educação, quanto à conduta, quanto cuidar da sua família. Então nós temos que pegar este exemplo para que possamos então fazer diferente e que possamos estar abençoando então as nossas famílias. O título é Uma Família Nada Perfeita. Então teremos aqui o exemplo de Davi. Eu costumo sempre dizer que é um lema também da minha página que diz assim: não há famílias perfeitas, mas todas são abençoadas em Cristo. Amém? O textual está dizendo em Gálatas 6 e 7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Então, na família é muito importante que se semeie o respeito, que as pessoas, né, possam saber cuidar uma das outras, possam ter essa consideração, para que a família possa estar se ajudando. Verdade prática, tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada também, né, na própria natureza. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 3, versículo 2 a 5, também capítulo 5, versículo 13 a 15, também capítulo 12, versículo 10 ao 13, até a parte A do versículo. A introdução está dizendo: a despeito de ter sido um grande líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles, ou seja, a função a qual Deus delegou aos pais. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veríamos que essa família não era uma família funcional, era uma família desfuncional, ou seja, cada membro ali da família não estava cumprindo o seu papel, principalmente, né, Davi, porque Davi, ele, além de ser o rei, né, de Israel, ele governou Israel muito bem, fez essa parte muito bem, mas deixou a desejar quanto a governar a sua casa. Nós também aprendemos em lições anteriores que isso acontece muito com pastores, com obreiros, porque ele cuida da casa do Senhor, tem muita tarefa, né, quer desempenhar as tarefas muito bem desempenhadas, daqui a pouco deixa o principal, porque o principal, primeira coisa, é a nossa família. Vamos para a parte primeira desta lição, com o título O Rei Davi e Sua Grande Família. No item 1, Davi ungido por Deus. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo de escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração. Então Deus levanta Davi e ele diz, né? O próprio Samuel fala para Saul que Deus rasgou o seu reino e levantou alguém para governar em seu lugar, alguém segundo o coração de Deus. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus. Veja bem, o homem segundo o coração de Deus foi falho, errou, pecou. O homem segundo o coração de Deus teve muitas falhas juntamente com a sua família. Isso mostra o quê? Isso mostra que nós, seres humanos, somos imperfeitos. Mas se nós olharmos para a vida de Davi, ele errou muito, mas teve uma coisa que Davi fez. Ele soube reconhecer o seu erro quando ele foi confrontado e ele também se arrependeu. Possamos então usar este exemplo, né? No item 2 aqui, Davi, o homem de Deus, o Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar importante missão na monarquia de Israel. E qual foi essa missão? Reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos, né, foram reconhecendo a autoridade real de Davi e ele foi reunindo esse reino. No item 3, a grande família de Davi. Davi teve uma família muito grande, viu? Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus, né, para ungido por Deus, a despeito disso, né, e um homem segundo o coração de Deus, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Então isso foi um erro de Davi.
Porque muitas das vezes aqueles reis lá que nós olhamos no Antigo Testamento, havia muitos casamentos, como é o caso de Salomão, mas muitos casamentos ali eram acordos políticos, né, que se fazia com os reis vizinhos e com demais reis para como se fosse acordos de paz. E isso foi algo que trouxe também prejuízo para Davi. Por quê? Porque quanto mais filhos, né, quanto mais esposas e concubinas ele tinha, mais tinha responsabilidade e não conseguia dar atenção, né, ser um pai presente, porque ele teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Então este tem que ser o nosso cuidado. Por quê? Porque a presença do pai é muito importante dentro de um lar. Ou a presença paterna, né? Pode ser que o pai tenha morrido quando a criança ainda era nova, mas sempre tem uma figura paterna, um avô, um tio, e essa figura ela é importante porque para a formação da pessoa como cidadão. E outra coisa muito importante é que tanto o pai como a mãe, os membros da família, possam ter esse respeito entre si e aquele que exerce a autoridade no lar, que ele possa saber falar não, porque ele possa o quê? Tem que ter limites. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não têm limites e por isso está tendo tantos prejuízos, né? Tantos prejuízos sobre a sociedade. Na parte 2 aqui, filhos e parentes na casa de Davi. No item 1, Tamar era filha de Maca, esta era filha esta era filha do rei Talmai de Jesur e mãe de Absalão. Então, Tamar era irmã de Absalão. Tamar e Absalão, eles eram filhos da mesma mãe e filhos de Davi, porque é bom você lembrar disso para que a gente possa compreender uma história muito terrível, porque esta moça era uma moça muito, muito bonita, né? E a sua beleza, ela atraiu o primogênito de Davi, que era Amon, que é meio irmão dela, viu? Daqui a pouquinho nós vamos ver a tragédia que houve então nessa família. No item 2 aqui, Absalão. Era irmão de Tamar, né? Filho de Maaca e terceiro filho do rei Davi. Então, o primeiro filho Amon, o terceiro filho era Absalão, e Absalão teve uma irmã, que era uma moça muito bonita, e que acabou depois tendo esse dissabor aqui, ó. Nós vamos ver aqui no item 3, que é da primeira e segunda parte, o Amon. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Amon. Então, feito homem entre outros irmãos nascidos, Amon ele demonstrou ser desajustado emocionalmente, dominado por paixões carnais. Então, era um moço problemático, muito problemático. Foi por causa desse comportamento que ele apaixonou doentiamente pela sua meia-irmã, que é Tamar. E nessa doença, nessa paixão doentia, nós temos que lembrar isso, que a paixão, ela é doentia. A paixão é algo que a pessoa diz assim, mas porque eu estou apaixonado, eu vivo até debaixo da ponte. Não, isso não é amor, isso é paixão. Paixão é uma coisa que aflora no sentimento carnal, no emocionalismo. Não é algo que seja, não é algo que possa ser comparado com o amor. Então, por isso, você que me ouve, né, ore sempre a Deus pelos seus filhos, e você que seja filho, ou que esteja numa idade, né, de pensar em namoro, então tome bastante cuidado com isso, principalmente as pessoas são mais jovens, né? São mais inexperientes e levadas a isso. Então no item 4 aqui, Jonadab. Jonadab é um conselheiro do mal. Então esse Jonadab, ele era primo de Amon, filho de Simeia. E ele deu um conselho muito terrível para Amon, porque Amon estava ali adoentado, estava ali sem comer, angustiado, e o primo dele falou, o que está acontecendo? Ele falou, não, eu estou apaixonado pela minha irmã. Então, Jonadab deu um conselho ruim para ele, um conselho do diabo, um conselho das trevas, disse para ele assim, olha, diga ao seu pai que você está doente, mas que você gosta muito da sua irmã e gostaria que ela viesse aqui fazer uma comida especial para você. E quando ele faz isso, e a jovem vai até ali com uma muito boa vontade, ele vai então e força aquela jovem. E ao forçar aquela jovem, você veja bem o que é a paixão. Ao forçar aquela jovem, depois que forçou aquela jovem, ele vai e despreza ela. E ela ainda diz para ele assim, mas você não pode fazer isso.
E ela também ainda disse, né, por que você não conversa com o pai, com o nosso pai, que ele pode dar em casamento? E ela tentou de alguma forma ali até mesmo fugir daquela situação. Mas aquele jovem a forçou e agora acontece o quê? Acontece um entrave familiar. Vamos para a parte 3. O problema moral na família de Davi. No item 1, as consequências de sua falta de domínio próprio. Então, o capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. Então, veja bem, o rei Davi adulterou. E ao adulterar, ele agora comete um assassinato porque ele manda, né, com que Urias seja colocado na frente de batalha para que ele morra. Então tudo isso sobreveio sobre a vida de Davi e para a família de Davi, porque o próprio Davi deu um mau exemplo. Quando os pais dão um mau exemplo, quando os pastores dão um mau exemplo, o povo tende a fazer o que é errado. O nosso coração é inclinado para o mal. Então quando vê um pai fazendo errado, um professor fazendo errado, um pastor fazendo errado, alguém diz assim, ele que tem autoridade faz errado, então eu também posso fazer errado. E nisso vai errando todos e caminhando para a perdição. A palavra de Deus aqui está dizendo assim, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Então quando Davi ele adultera com Betseba e ele depois manda matar o esposo dela, porque ela ficou grávida, ele queria esconder isso. Depois ele toma ela como esposa, depois dela viúva, mas não adianta, diante de Deus não pode se esconder o pecado diante de Deus. Então, diante de Deus, todas as coisas estão claras e patentes. Então, como poderá o homem fugir da responsabilidade diante do Deus Todo-Poderoso? Então, olha só o conselho que é dado. Diz assim, e disse Aitofel a Absalão, entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para o teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Olha o conselho que foi dado então para aquele jovem. E agora, Absalão agora, o que ele faz? Ele comete um assassinato. Porque o Amon, que era o primogênito, forçou a sua irmã, que é Tamar, ele vai e mata Amon. Agora o Absalão, ele tenta tomar o trono do seu pai. Então nós vamos ver quantas tragédias houve sobre esta família. No item 2, o incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto, o filho mais velho de Davi, né, contra a própria irmã Tamar. É a consequência inevitável disso. O rei, na família do rei, foi o ódio alimentado por Absalão, até matar o meu irmão Amon. Então, olha só, como vingança pelo abuso de sua irmã Tamar que ela sofreu. Então, o relato de Amon e Tamar está repleto de sagacidade, sutileza e mentira. Então, tudo isso aí, essa família foi envolvida. Aí você vai dizer, mas pastor, a gente ouve sempre falar do rei Davi, e o rei Davi matou o leão, matou um urso, matou um gigante, sim. Ele matou o urso, o leão, o gigante, mas de repente cai diante de uma mulher, cai diante de uma tentação, e nós temos que tomar este cuidado, nós temos que estar atentos, porque às vezes se vence grandes batalhas, mas depois pode vir, em consequência disso, daquela grande batalha, pode vir um sossego, um desânimo, pode vir um comodismo. Nós vamos ver que Samuel venceu 850 profetas, né? Os de Azer e de Baal, mas no outro dia, quando veio um recado de Jezabel, aquele homem chegou a desanimar. Então nós temos que pedir a Deus graça, porque nós precisamos matar um leão por dia, matar um urso por dia, derrubar um gigante por dia, mas nós temos que tomar cuidado para não cairmos em pecado. E o rei Davi, o que ele fez? Soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Amon. Como ele não tomou nenhuma atitude contra o seu primogênito, Absalão então foi alimentando aquele ódio e matou o seu irmão Amon. E depois o próprio Absalão tentou tomar o trono de Davi, e Davi teve que batalhar contra ele, aquele moço morreu. Quando aquele moço morre, Davi chora amargamente. Quando Davi chora amargamente, alguém dos seus generais chama-lhe a atenção e diz, olha, os soldados lutaram por você, e o seu filho tentou te matar, e agora que o seu filho está morto, você não pode chorar nessa altura e trazer desânimo ao coração dos soldados. Então tem isso, olha quanto erro, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. No item 3, vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi
ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais, difíceis na família. Então toda família, é o que eu sempre costumo dizer, toda família tem problemas, tem dificuldades, tem suas divergências, mas nós precisamos colocar o respeito, né, o amor, podemos colocar isso acima de tudo para que possamos ser abençoados. Por isso é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto, né, o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus. Então os pais precisam ter este cuidado. Conclusão está dizendo, vimos que a família do rei Davi era disfuncional, ou seja, o papel de cada membro da família não estava sendo feito, estava sendo negligenciado, a começar primeiro pelo pai Davi. Cuidou do reino, cuidou de tudo, correu por todas as terras, venceu grandes batalhas, mas no entanto falhou muito para com a sua família. Amém? Que Deus nos guarde, nos ajude a cuidarmos sempre da nossa família, porque a palavra do Senhor diz em 1 Timóteo 5:8, aquele que não cuida dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Vamos para as perguntas. Número 1. O que o livro de 1 Samuel mostra a respeito da monarquia de Israel? Mostra a decadência do reinado de Saul e que Deus chama, né, Davi e diz que é o homem segundo o seu coração para governar no lugar de Saul. Pergunta 2, quem era Tamar? Tamar era filha de Maaca e irmã de Absalão. Como podemos identificar Amon? Aqui essa pergunta ela está feita de maneira equivocada, né, ou a resposta de maneira equivocada. Na verdade a resposta aqui ó, é para Absalão. Absalão era irmão de Tamar, filho de Maaca e terceiro filho do rei Davi. Esse era Absalão. O Amon, ele era o primeiro filho de Davi, ele foi o primeiro filho de Davi, ok? Pergunta 4, quem confronta o pecado de Davi? O profeta Natã, vai lá e confronta Davi. Pergunta 5, o que o rei Davi fez ao saber do fato entre Amon e Tamar? Ele ficou furioso, ele ficou indignado, mas não tomou nenhuma atitude contra o seu primogênito. Isso também causou mais revolta ainda no Absalão. Então temos que tomar este cuidado, temos que aprender a falar não, colocar limites, né, para os nossos filhos, porque tudo tem regra, tudo tem lei e tudo tem limite. Por quê? Porque senão a sociedade vai virar uma anarquia. Que Deus nos guarde, Deus abençoe a sua família e que Deus prospere em tudo. Amém?